Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bimorecast, o podcast da Bimor Suplementos. Mais uma vez aqui, eu, um amigo, parceiro, host desse podcast, Adolfo Ganzaroli, e hoje eu trouxe um campeão, cara. Ele é atual primeiro lugar no ranking nacional CBJJ Master 1. 3 vezes campeão brasileiro CBJJ. 3 vezes campeão mundial CBJJ-E. 17 vezes campeão internacional do Open CBJJ. Ele também é 2 vezes campeão sul-americano IBJJF. 3 vezes campeão pan-americano CBJJ-E. Não sei nem falar isso aqui, cara. O cara é multicampeão do jiu-jitsu. Homes, muito obrigado, cara, pela sua presença. É um prazer muito grande estar com você aqui. É um nome que alguns meses atrás, a gente trocando ideia com o Adolfo, perguntei, né, quem seria o referência aqui na nossa região para trazer aqui no Bimorecast, e de cara ele falou seu nome. Então é uma honra muito grande ter aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Adolfão, você também, tá? Os dois sejam muito bem-vindos. E obrigado. Vamos, pode ir. E galera, na verdade quem agradece sou eu, né? Pela oportunidade por ser lembrado, né? E pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco da minha história e falar principalmente do meu esporte, que é o jiu-jitsu, né? Que é esse esporte aí que eu tô há tantos anos nessa caminhada, o Adolfo também, né, Adolfão? Então, acho que vai ser legal falar. Adolfão, que tanto de título, hein, cara? É muito título. Até engasguei aqui na. Mas o primeiro título dele, eu não lembro agora. Você me ajuda, se eu tiver equivocado, você me fala, Holmes. Sim. O Holmes começou a treinar comigo. Vamos ver no começo lá, cara. Como é que foi? Você começou a treinar com quantos anos? Como é que foi essa trajetória, assim, no jiu-jitsu? Na verdade, um amigo meu me chamou para treinar. Eu tinha 18 anos e me levou na academia do bairro, onde, coincidentemente, o Adolfão estava lá dando aula. Dando aula lá no Santa Maria. No Santa Maria. Que ano que era, Holmes? 2006. Academia de bairro? Como é que era lá? Era na de Goiás ali. Não, de musculação. De musculação, que tinha uma parte do tinha Gil. uma parte lá no fundo. Quando eu formei, eu ganhei um tatame, montei lá e comecei um trabalho lá. Isso, então são 15, 16 anos atrás. Você não tinha nenhuma experiência com jiu-jitsu? Não. Foi a sua primeira vez que você chegou? Primeira vez. E aí, esse amigo meu me levou, eu cheguei lá e, assim, eu me julgava, assim, adulto já, né, 18 anos, mas me julgava muito forte. E achava que era difícil alguém me bater, né, alguma coisa assim, aquela... E cheguei lá e tomei uma maior coça. Na época do Constantino. Já era grande, né, cara? Era forte, né? E assim, mas não do Adolfo, né? Do Constantino, que eu desafiando, né, ali. E assim, foi foi pra mim assim, eu falei, eu tenho que voltar, porque eu tenho que aprender isso pra... Que não... Como assim esse cara me bateu, cara? Como assim eu apanhei eu forte desse jeito? Na verdade, não é que ele me bateu tanto, eu me senti muito frágil. Sabe? Não é que eu fui machucado, nem nada disso. Eu fui muito bem tratado, na verdade. Mas assim, eu me senti muito frágil. Constantino já tinha tempo de treino nessa época? Nós já éramos preto. Já era preto. Então, assim, eu me senti um bebê na mão dos caras. Então, assim, eu falei, pô, isso aqui tem uma coisa aí que eu tenho que aprender. E aí, no dia seguinte, eu fui atrás de um kimono na loja e já comecei a treinar. E desde então, eu nunca parei. Às vezes... para um mês por uma lesão, né? Poucas vezes, graças a Deus, mas de lá pra cá eu vim sempre treinando. Que ano que foi isso? 2006. 2006, é tempo, então. Você vê, 2006 eu já era preto, eu já tinha uns 10 anos, 9 anos de treino. Naquela época, quem que era os caras referência lá que tinha na academia de vocês? Você, Constantino? Naquela época tinham poucos faixa preta, né, irmão? Era você, o Constantino e o Zé, né? Que eram os graduados, né? O Zé era roxo, se não me engano. Era, meu irmão. Em Uberaba não tinha tanto preta, né? Não tinha. Tinham 5 ou 6, né? 5 ou 6 faixa preta. Certo. Aí você foi pegando gosto, foi voltando. Não, aí deixa eu contar essa parte aqui. Aí ele entrou numa segunda-feira. E eu acho, cara, que tinha um campeonato na sexta, no domingo.
E ele treinou de segunda a sexta e falou pra mim, chegou aquele molecão meio perdidão, falou assim, Adolfão, cara, eu quero ir lá domingo. Eu falei, cara, mas você não sabe nem o nome dos golpes. Eu sabia que ele era forte, né, cara? Eu já tinha sentido a pressão, porque quando chega um cara faixa branca desse porte, que a gente sabe que é forte, que é agressivo, que tem... Porque quem tá no meio da luta, o Holmes hoje é professor, Tem o sabe. ímpeto, né? A gente sabe quando o cara tem aquele ímpeto de lutador, o cara é guerreiro. Eu já falei assim, uai, então vamos. Aí ele falou pra mim assim, então lá você me fala só se eu tô ganhando ou se eu tô perdendo, porque nome de golpe eu não sei. Que isso, cara. Uai, chegou lá, você ganhou? Eu ganhei 2 lutas, Ganhou né? 2 lutas e Cara, perdeu mas na final. peraí, Uma semana deixa eu de entender. treino. Cara, Leandro, a gente tá ao vivo aí? Cara, se alguém quiser, pessoal que estiver nos assistindo, quiser mandar alguma mensagem, pergunta, pode ficar à vontade. Mas só pra eu entender, cara, você nunca tinha tido Nunca experiência tinha com treinado. jiu-jitsu Nunca. e foi pra um campeonato e ainda ganhou luta, cara. Ganhou 2 lutas, perdeu na final. Isso- E tipo assim, perdeu porque cansou fisicamente. Mas isso deu tempo de você aprender alguma coisa tecnicamente ou você foi na força bruta mesmo instinto, né? Instinto. Que foi o que eu falei pro Adolfo. Eu não sei se eu vou estar ganhando, porque eu não conhecia as transições, né? Os Aham. posicionamentos que Caramba. dão vantagem, né? Eu sabia que se eu derrubasse o oponente, eu estaria em uma vantagem, Aham. né? E eu entendi aquele lance de passagem de guarda, né? Então Uhum. eu chegava, agarrava o cara pelo meio e fazia força. Você como instrutor, como professor ali, você conseguia enxergar já um talento diferente? Sem dúvida nenhuma. No primeiro momento? Sem dúvida. Porque... Força, Aham. né? Condição, raciocínio de dinâmico, de saber de onde que eu vou, Aham. pelo instinto, né? E guerreiro. Porque o cara, para fazer qualquer tipo de luta, e ainda mais o jiu-jitsu, ele tem que ter um limiar, assim, para aguentar porrada. É. Um cara, por exemplo, que volta, um cara forte, que chega para treinar, toma um amasso, igual foi o caso dele. Ele já voltou. E volta. É. Então, você vai olhando aqui e fala assim, pô, esse cara leva jeito. Holmes, e aí você foi... depois desse final de semana, você já foi pegando... Viu, opa, peraí, o negócio pode dar certo. Como é que foi depois? Isso, e aí assim, eu achei muito interessante, eu tinha praticado Muay Thai uns meses antes, Uhum. né, um tempo antes, e o Jiu-Jitsu ele me conquistou em um outro aspecto, além dessa coisa que eu achei muito mágico, né, essa capacidade, é a dinâmica da aula de Jiu-Jitsu. Na dinâmica da aula de Jiu-Jitsu, todos os dias você aplica, todos os dias você luta. Uhum. O que é diferente em outras artes marciais, um golpe traumático principalmente. Então, você treina uma cotovelada, no Muay Thai, por exemplo, você vai treinar no aparador, vai treinar no saco de pancada, mas você não vai treinar no rosto de alguém. Uhum. Sabe? O Gil, não. No Jiu-Jitsu, todo Você dia, pratica dia, aqui todo e dia, vai na prática todo dia mesmo. você né? bota para fazer acontecer Aham, aquilo. aham. Então, foi uma das coisas que me conquistou. E assim, quando eu entrei, a gente... acabou que o Adolfo e os outros colegas de treino, né? Chegaram para me falar, você leva jeito, você pode se dar bem, se você quiser seguir isso, você pode se dar bem. Sinceramente, eu não pensava em seguir como atleta de jiu-jitsu, né? Toda a vida eu tive uma outra atividade Aham. profissional. Uhum. E aí, tanto que na época eu já passei um concurso, né? Então Uhum. comecei a trabalhar e aí eu comecei Hoje você também tem duas atividades. Sim, eu sou funcionário da CEMIG. Aham, e você consegue... Porque, cara, o nível de treinamento é muito intenso, Com né, certeza. cara? Você consegue associar esse trabalho seu, os dois trabalhos, na verdade, com o nível de treinamento que um atleta exige? É bem difícil. É bem difícil e, assim, às vezes eu me sinto um pouco aquém na minha preparação, justamente por fazer tentar fazer essas duas coisas combinarem. Uhum. Mas eu tento fazer o meu melhor. E aí, quando eu chego chego aos títulos que eu cheguei, né, alcanço o que eu alcancei, para mim tem mais valor, porque eu sei que... Muito mais Com suave. certeza, cara. Eu sei que eu chego lá e falo, eu vou lutar, todo mundo que está lutando comigo, vou lutar, tem uma chave com 40 pessoas, são 40 lutadores. Vive disso E eu exclusivamente. sou pra isso. eletricista. Caraca, cara. Entendeu? Então aí a bizarro. realização pessoal tenso. ela é maior. É maior. É isso. E aí, voltando ao que você tinha me perguntado, né, do início, então assim, eu nunca tracei uma meta. As coisas foram acontecendo. Eu fui graduado, de certa forma, rápido, né? Logo. Quanto tempo durou do primeiro dia que você pisou no tatame até o dia que você pegou a sua preta? 7 anos, um pouco menos de 7 anos. Aham. Isso é considerado um tempo
normal, mais rápido Você que o demorou normal? um pouco mais na marrom? Na azul. Na azul, né? Na azul porque eu tive a transição, né? Eu É, tava pra porque- pegar roxa, aí Você pegou a azul com quanto tempo? eu peguei a azul com 2 meses. 2 meses, cara. Só pra Deixa eu gente- te explicar, só É pra você isso, entender. pro nosso ouvinte também entender como é que é Eu tinha A segunda acabado- faixa azul é a segunda, Isso, É né? a segunda. Eu tinha acabado de me formar e começar um trabalho com jiu-jitsu. O Holmes chegou lá, eu tinha 10, 9 meses que eu tava dando aula. Eu tava formando a primeira turminha minha de jiu-jitsu. Eu ia dar azul pra essa galera que tava treinando comigo há 10, 12 meses. O Holmes, eu cheguei, eu tive que dar azul pra ele em 2 meses. Nossa senhora. Porque ele pegou os caras que já estavam lá, não sem desmerecer ninguém, mas amassava todos. Aham. Então eu tive que passar por cima de alguns princípios teóricos, técnicos, entendeu? Eu falei assim, não tem como. Ele precisa estar junto com essa galera, senão você inibe o cara de crescer, Claro. né? E aí eu parei de dar aula. Naquele momento eu tive algumas questões profissionais que eu tive que parar de dar aula. Uhum. E encaminhei meus alunos tudo pro Magal, né? Foi. Falei, ó, vai treinar com o Magal. Uhum. O Magal era um cara que tinha uma academia grande na época, absorveu todo mundo. E aí essa transição que você demorou um pouquinho mais. Sim, Né? porque eu treinei com você na faixa azul 2 anos. Né? Acho que foi em 2008. Aí na azul eu segurei ele. Eu fiquei 2 anos. Porque tava ganhando, tava crescendo, tava Isso. evoluindo. E aí o Adolfo tinha até falado, você tinha até falado comigo, né? Que eu pegaria faixa roxa próxima, mas aí como você teve a sua transição lá, que você teve que parar com o jiu-jitsu por um tempo, né? Aí eu fui para treinar com o Magal. E nessa fase que eu fui pro Magal, que o jiu-jitsu tem muito dessa coisa da casa da gente. Uhum. Então quando você muda de ambiente, De ambiente. eu falo que o jiu-jitsu se assemelha com uma religião, com uma igreja. Então, assim, quando você sai do seu ambiente, Uhum. você fica meio que fora, mal colocado, né? Não é muito É fácil. meio que uma Cara, família, mas né, eu falo cara? assim, Isso. eu acho que todo esporte acontece isso, né? Eu dou sempre o exemplo aqui dos jogadores de futebol e tal, porque eu joguei, e você tá num time, e quando você vai para um outro país, um outro time, até que você fique no seu ambiente, se sinta à vontade, é realmente complicado. E aí, quando eu mudei quando eu mudei para outra academia, eu desacelerei um pouco o ritmo naquela fase Uhum. ali, eu fiquei meio... Então, assim, eu demorei a embalar novamente Entendi. ali. Aham. Então, assim, eu tava para ser promovido à faixa seguinte, Aham. e aí eu fiquei mais quase 2 anos. Atrasou bem. Entendi. Então, eu E- fiquei quase 4 anos de faixa azul. O que depende do quê? De nível de treinamento, pro cara mudar de faixa, por exemplo? É. Ai, cara, eu não sei se hoje já mudou muito, né? Mas assim, o que é que a gente avalia? Nível técnico, Aham. né? Eu olhava muito a questão de parte assim emocional daquela Se tá pessoa, pronto, se ela tá postura. preparada para aquela responsabilidade, Aham. a postura da pessoa dentro do tatame e às vezes também fora do tatame. São fatores que Mas a gente isso, tem que isso é olhar. decisão do mestre que chama? Professor, É do mestre. professor, é decisão dele. Hoje a Federação Internacional e a Confederação Brasileira, eles definem padrões objetivos, Uhum. que é tempo mínimo de permanência. Certo. Então, essa faixa azul, por exemplo, que a gente está falando dela, né, que é a segunda etapa para o atleta adulto, Uhum. ela é um mínimo de 2 anos. Entendi. Então, e aí hoje são os critérios objetivos, que é o tempo mínimo da federação, e depois é o subjetivo, que é o do professor. Da academia, do da professor. academia, metodologia. Aham. Tem academia que aplica exame, Uhum. eu examino meu aluno no dia a dia. No dia a dia. né? Aham. Na hora de receber a faixa, é só uma cerimônia. Isso. Só Legal. uma, Não tem uma prova. Aham, mesmo porque senão o cara, sei lá, o cara prepara Mas- pra a prova ali no dia, não sei, então- talvez. Entendeu? Mas assim, então hoje, Romulo, se fosse hoje, nesses critérios de hoje, eu não poderia te dar azul para reconhecer ela em uma confederação. Eu acho que sim, eu não lembro o mês, Adolfo. Mas eu comecei em 2006 e aí eu fui pro Magal em 2008. Então foram 2 anos, eu só não sei Não, se... eu falo assim, igual eu te dei azul com 2 meses. Não, hoje a não. branca não tem tempo mínimo, é a única. Da branca pra entendi. azul você pode dar com tempo menor. Isso, a faixa branca do entendi. iniciante, Aham. ele começou a caminhar, você julgou que ele tem um mínimo de maturidade para começar a criar o próprio estilo dele, para começar a... Então, assim, já pode dar a faixa azul. Esse formato a partir é, da azul. Isso. Eu normalmente, né, acho que quase todo mundo, né, de 10 meses até 1 ano e meio, 2 anos. Né? Vai depender do quanto que treina, né, do desenvolvimento de cada um, né? Rapaz, teve um rapaz, Rafa,
Mandou mensagem aqui que eu não entendi nada, mas eu vou ler aqui e aí vocês ficam à vontade. Gostaria de perguntar ao Holmes por que ele deu preferência em finalizar no leg lock, ao invés do estrangulamento, na posição norte-sul, na qual ele já venceu diversas competições no passado. Não entendi nenhuma palavra aqui, mas... Será que é Eu um acho- luta específico? Eu acho que não pode ser, mas eu acredito que talvez ele esteja perguntando do seguinte, é que até a faixa roxa, que seria o meio do caminho, né, não são proibidos os ataques em joelho, em leg lock. E aí eu acabei que me especializei, de certa forma, em um estrangulamento da posição norte-sul. É uma isso. técnica de finalização. Eu acho que foi isso mesmo. Por que você deu preferência em finalizar isso? E aí, quando foi permitido a mim, né, como atleta, aplicar os golpes em chave de joelho, né, chave inferior, eu me coloquei melhor nesse estilo de jogo. Então, assim, ele perguntou mais, acho que sobre o estilo. Isso. Então, assim, para minha anatomia, para a forma que eu luto, né, porque a gente, como fazendo analogia ao futebol, né, tem o cara que é um cara corredor, tem o cara que é o cara que esconde a bola. No jiu-jitsu também você tem os estilos. Tem os estilos. Então, E isso assim, depende de faixa, etária, de faixa? não, o estilo é... Não, que eu falo assim, por o regulamento, Sim, isso depende, tem variações. tem variações por faixa, por entendi. idade, então tem várias... então, até a faixa roxa é proibido atacar da cintura para baixo. Basicamente isso. Só pode uma Aí chave você lá que desenvolveu depende mais um outro tipo de... Isso, então eu desenvolvi mais jogo. um tipo de estrangulamento, né? Que é a finalização. E depois da faixa marrom, eu comecei a trabalhar, me especializar nessas chaves que foram permitidas para mim. E acabou que hoje 80% das minhas lutas, a maioria dos adversários sabem que eu vou fazer e eu finalizo numa chave de joelho, não é hiperextensão de... O cara sabe que vai acontecer. Não, a chave dele é justa. Mas esse estrangulamentinho, por acaso, é aquele que eu te ensinei? Cara, o Dolfão conta uma história aqui que venceu o Zé Aldo, que tal. Você tem alguma história mais o dessa Dolfão- curiosa de um cara que... O Dolfão, sabe quando você começa a treinar e você olha para um cara e fala, cara, aquele cara ali tipo assim, eu acho que quase todo mundo que começa como professor, né? Você fala assim, pô, velho, eu quero chegar perto. Perto desse cara aí. Eu quero um dia chegar perto dele. Legal, assim, cara, sabe? legal. E assim, é muito bacana, desculpa. Não, pode ficar à vontade. E é muito bacana, assim, eu poder, depois de tantos anos, eu poder treinar com o Adolfo e com o Constantino, né? Que foram os caras que me botaram no jiu-jitsu, que me ensinaram jiu-jitsu, que eram as minhas referências, né? E hoje eu tenho muito respeito, muita admiração e gratidão. Já falei isso pro Adolfo, falo pro Constantino direto. E assim, é muito bom eu poder lutar com eles e ver que eu não sou aquele cara que parecia uma criança na mão dele. Né? Que legal, evolução, né, cara? Isso é bacana. Quer dizer, o que ele tá falando aqui? Nas entrelinhas. Antes ele apanhava e hoje ele bate. É muito legal, mas, cara, eu não sou muito mais aquele legal, só que menino. hoje não é legal pra mim, velho. Não, mas Constantino treina ainda? O Constantino tá Treina. nativo ainda. vai lá direto na academia. Inclusive, ele... a gente tá esperando uma visita dele aqui, né? Ele e o pai dele. Nós estamos esperando uma visita dos dois aí, se eles estiverem nos ouvindo. Grande Mas, abraço. Holmes, assim, cara, pra mim, te perguntar uma coisa que eu tenho uma dúvida. Assim, eu saí da parte de dar aula, né? Sim. Não estou mais dando aula. Mas já tinha um tempo, já mesmo quando eu estava dando aula, eu já não tinha aquele objetivo de viver de jiu-jitsu. Hoje, se for para você, que hoje é um cara que está em ascendência, que hoje é a referência em Uberaba. Né? Referência em Uberaba hoje é você, disparado. Então, quer dizer, tem um know-how em volta, tem uma credibilidade, né? Tem o nome consolidado. Você acha que se fosse para você sair do seu outro trabalho e se dedicar para viver de jiu-jitsu, primeiro como competidor e depois como professor, você conseguiria? Com o mesmo padrão de vida que você tem hoje? Adolfo, eu conseguiria, sim. Né? Assim, eu sou um pouco conservador. Eu vivo uma realidade diferente da maioria do público. Porque, assim, eu fui concursado muito cedo, então eu tive uma estabilidade de trabalho, aquele conforto. Tanto que eu não estudei, estou estudando agora, vou fazer faculdade agora. Então, assim, aquela segurança, aquela garantia. Eu não tenho que vender um tanto de produtos para eu ganhar meu salário. Se eu me machucar treinando jiu-jitsu, eu vou receber o meu salário. Então, assim, isso me deu uma garantia que eu tive oportunidades na minha vida excelentes e acabou que eu deixei elas de lado porque eu não quis trocar aquele certo, né? Aquela garantia que o meu emprego me dá, né? Mas, assim, hoje com o jiu-jitsu, lógico que, assim, Adolfo, eu não sei falar assim, hoje dá para se viver de jiu-jitsu. Para mim, dá. Mas para mim, dá, sabe? Se eu
deixar de comprometer todo o meu tempo com isso, Entendi. eu consigo manter. Só que há aquela insegurança. Claro, né? até quando que eu vou conseguir? Teve pandemia, minha Claro. academia ficou fechada. Então. E eu continuei trabalhando no meu emprego normal. Então, assim, se eu tô lá na minha academia para pagar o aluguel, pagar as contas e ainda me sustentar, é complicado. A academia ficou fechada, eu tinha que pagar as contas dela. As minhas contas eu pagava com o meu salário. Então, mas dá, Adolfo. Então, hoje é um cara que, por exemplo, igual se você vivesse do Gil aqui em Uberaba, a maior fonte de renda seria academia ou patrocínio, competições? Competição, certo? Competição. Mas a academia, né? Quando você cria nome, claro. Se você cria um nome, eu tô há 4 anos fazendo isso, eu esperei muito para dar aula. Os meus colegas, quando eu era faixa roxa, falando faixa roxa é o meio do caminho. Quando eu estava no meio da faculdade do jiu-jitsu, vamos dizer, por assim se dizer, vários amigos meus, colegas de treino, estavam dando aula. E eu virei faixa preta e fui dar aula depois de 5 anos. Caramba! Então, aí falava assim, você não quer dar aula? Você não quer dar aula? Não, primeiro eu quero construir. Primeiro eu quero fazer a minha carreira. Eu não vou deixar de lutar quando eu começar a dar aula. Mas eu quero me dedicar só a isso, me dedicar a mim. Me dedicar a mim dentro do esporte. Então, eu passei, tipo assim, depois de 7 anos que meus amigos estavam dando aula, meus colegas de treino estavam dando aula, foi que eu comecei, 7, 8 anos, foi que eu comecei a dar aula. Então, assim, eu pensava nisso. Eu quero plantar bem para que quando eu for colher o fruto desse trabalho, né, que ele seja um trabalho consolidado, como atleta. Eu quero chegar para o meu aluno quer falar assim, Holmes, como que é lutar com o fulano? Que tá lá na capa da revista lá. Eu vou te falar como que é. É assim, assado. Como que é o Mundial lá na Califórnia? Como que é ser campeão disso? Como que é? Então, assim, essas vivências que eu teria que falar o que eu acho ou perguntar a alguém, eu falo. Você sabe. Eu vivi. É verdade, isso é um diferencial. Esses torneios você já disputou todos aí? Ou tem algum que você fala assim, cara, eu queria ir nesse aí e eu tô lutando pra ir? Ou tem algum assim que você mira? Até que assim, eu acredito que, como eu disse, né, meus objetivos como atleta foram conquistados. Lógico que eu vou continuar lutando, enquanto Deus me permitir, me der saúde, eu vou continuar lutando. Isso me faz bem, é algo que me torna melhor. Melhor, não tô falando melhor como atleta, tô falando melhor para mim, sabe? Melhora a minha dinâmica de vida mesmo. Claro, sua cabeça, seu tudo. Então me faz bem. E assim, eu vou continuar fazendo. Quero ser campeão mundial da IBJJF. Se Deus quiser, eu vou conseguir ainda. Mas meu próximo objetivo é fazer com que o aluno meu me vença. Que eu quero formar um aluno que eu sei que a minha idade vai chegar também, né, agora. Então, assim, é o meu... Chega, viu? É meu próximo objetivo. Eu falo isso... Você tá quantos anos hoje? Eu tenho 33. Mas, assim, eu me sinto muito bem hoje, né, como atleta ainda. Lógico que eu luto no Master hoje, né? Me testo às vezes no adulto, luto com molecada, mas eu luto mais no Master, que é o acima de 30 anos. E eu acho que a minha principal motivação agora, o que eu quero fazer agora, eu sei que isso vai demorar bastante, mas é pegar um aluno meu e fazer esse cara, falar assim, eu não dá mais para eu treinar com ele, porque eu não dou conta de ganhar dele. Hoje, claro assim... Cadê? Você tem ele lá? Acho que eu tenho. Seria injusto... Mas é para daqui 3 anos ainda. É aquilo que a gente falou. Vamos falar nome, cara. Não pode não? O que é? Assim, vamos ser justos. Não, porque eu tenho muitos alunos. Os atuais mais duros, assim, você pode citar alguns nomes duros, né? O Alvin, né? O Alvin é um cara duro. O Alvin muito duro. O Alvin, ele tem... O Alvin, assim, só cortando o Holmes, o que acontece, Nogueira? A gente tem que ter um senso crítico e uma humildade, cara. O Alvin chegou num nível, quando ele estava treinando comigo, que eu não tinha mais condições de oferecer para ele aquilo que ele queria. Evolução. Não, porque a minha turma não supria a demanda dele por treino. E eu mesmo, por não ter essa vivência que o Holmes tem, e o Alvin almejar ser o que o Holmes é, eu não poderia proporcionar. Eu falei, cara, você vai treinar com o Holmes. Eu entreguei ele pro Holmes e falei assim, Holmes, pega o menino e termina de lapidar. Hoje, o Alvin é um nome forte. O que mais tem ali na sua academia? Hoje, assim, vamos falar... O Alvin é o seguinte... O Alvin, só te cortando, o Alvin é preta? Ele preta. Vai pegar o primeiro grau dele. Isso aí, cara. Falar disso aí.
Sei lá também, se der certo. Bom demais. E é o seguinte, o Alvin, mas aí, assim, ele não é ser o cara que vai me bater, porque a idade dele é muito perto da minha, Aham. ele me bate às vezes. Claro, sei. Aham. Mas ele, na maioria das vezes, não. Não. Assim, Aham. então, às vezes ele ganha de mim, mas é raro. Aham. Ele vai Então, vencer. jiu-jitsu é tudo Eu sei, igual, eu cara. sei, cara. Mas, ele é empresário, Tem a vida se dele. dedica muito à família, Aham. então acaba treinando pouco, ele não vai ser... Mas assim, falando dos atletas, né? Eu tenho outros lá, eu tenho faixa preta feminina aqui, Ó, que legal, cara. tem a Dani, inclusive a gente vai começar um trabalho ano que vem com uma turma exclusivamente feminina. Que bacana, cara. Legal. Então, a Dani é uma excelente competidora. Então, assim, eu acho que eu ficar citando muito os meus atletas Entendi. é complicado porque eu Aham, tenho muitos. Claro. sabe? Aham. Então, Que Vamos ter legal. uma base forte. Mas isso aí, o que, que vai acontecendo? O cara que está na frente, que é o professor, que é o mestre, ele vai puxando os caras para a linha dele. Então, quer dizer, você pega aí a galera que bate de frente hoje para competir, como o Holmes é o cara que está lá na ponta, nessa área, acaba que vai fazendo aquela escola, entendeu? Com aquela linha de trabalho. Você tem outras linhas, lógico, todas as academias de Uberaba têm competidores, tem cara que tem potencial para serem competidores. Mas assim, quando chega uma pessoa lá para a Mineirapurim e me pergunta, Adolfão, quer treinar Gil? Eu pergunto, o que você quer? Você quer competir? Você quer linha de frente? Você quer guerra? Ou você quer saúde, qualidade de vida? Lógico que o Holmes também tem alunos que buscam saúde e qualidade de vida. Lá não tem só competidor. Mas a essência do ambiente lá é mais propício para esse moleque que quer botar para quebrar, que quer Competição. treinar. Eu assim, vendo de fora, eu sou totalmente leigo nesse mundo, mas às vezes os alunos espelham no Sempre. professor, cara. Você é um Sempre. um cara duríssimo, competidor, nato. Sempre. Então, assim. mas eu deixo isso bem à vontade. Por exemplo, tem um aluno lá, o nome dele é Wesley. Você sabe Sei, quem é. duro. Ele é muito bom de jiu-jitsu, só que ele Duro. nunca quis ser competidor. Ele foi competidor quando era faixa branca, azul, Certo. e depois ele não quis mais. É uma coisa que não cativa ele. Então, assim, eu tento respeitar isso muito nos meus alunos, sabe? Isso normalmente vem do professor ou do aluno? Assim, cara, eu sei que no seu caso veio de você, Sim. mas o professor às vezes indica assim, No cara. meu caso é o seguinte, eu falo pro aluno, eu falo para todo mundo, falo, ó, quer competir? Só chegar em mim, cola comigo que a gente vai fazer um monte de coisa. Beleza. Não quer competir? Fica à vontade. Isso. Que boa. Quer vir aqui fazer um treininho, fazer um rola só e beleza. Porque a academia, o jiu-jitsu, o Adolfo foi criado nessa mais do que eu, com certeza muito mais do que eu, mas foi criado naquela essência samurai. Ixi. Então, assim, então é uma coisa assim que o lutador de jiu-jitsu, todo mundo que estava na academia de jiu-jitsu era lutador de jiu-jitsu. Então, assim, todo mundo tinha que treinar muito, todo mundo tinha que fazer muita força, todo mundo tinha que ficar com dor no corpo, com dor nos dedos. E assim, eu vejo jiu-jitsu hoje, o Adolfo com certeza também, nós somos uma geração que nós podemos fazer muito mais com o jiu-jitsu do que isso. Muito mais. Então, eu vejo o jiu-jitsu como uma ferramenta de transformação. Isso é muito importante. Sabe? Eu tô lá tratando, de certa forma, não sou um profissional disso, mas eu tô tratando pessoas depressivas, pessoas com problema com comorbidade. Isso, diabético, hipertenso. Então, e assim, tem gente que tá lá para melhorar a qualidade de vida. A maioria tá lá para melhorar a qualidade de Eu vida. tenho um amigo próximo, né? Me contou até esses dias, não sei se ele está nos ouvindo aqui, talvez até esteja, que ele estava, né, ele veio de um quadro depressivo, entrou no Gil há alguns meses atrás e ele cara. está saindo desse quadro. Terapia. Ele falou assim, cara, foi a melhor coisa que ele fez foi ter entrado no Gil. É terapia. O Holmes falou muito bem, cara. Hoje, na minha época e na época que ele começou, a gente podia oferecer muito pouco, a gente não tinha ideia. Cai naquilo que a gente conversou aqui com o Silas. Porque você vê, o Holmes hoje é um cara que está fazendo um curso superior, está fazendo educação física. Hoje os horizontes são outros, então o cara vê esse campo. Na minha época, se chegasse um cara lá que falasse que eu quero saúde e qualidade de vida, eu falo, não, você não vai Sai treinar daqui. aqui não, pode vazar. Hoje aqui é guerra. Tem aqui o pau lutador de quebra. jiu-jitsu e hoje o praticante de jiu-jitsu está muito comum, né, cara? E hoje você consegue colocar os dois juntos, entendeu? O pessoal, você consegue ter os dois juntos. O jiu-jitsu é pra todo mundo? Com certeza. Qualquer pessoa todo pode ir. Com mundo. certeza, de longe. Pode Todo chegar Com e... certeza. Então, assim, eu, por exemplo, por causa da minha restrição de tempo, eu trabalho com turmas bem homogêneas. Então, assim, eu tenho a senhora de 48 anos, eu tenho um atleta competidor de 120 quilos. No mesmo treino. No mesmo né? treino. Então, assim, essa integração... E, assim, eu tenho um cara que é empresário,
o outro cara que faz bico de servente. Aham. É. Então, o bom do jiu-jitsu é isso. Só que chega ali dentro, Todo mundo é igual. todo mundo Legal, é igual. cara. É sabe? uma coisa que eu digo. Cara, é aquilo que a gente falou, né, cara? Às vezes o cara chega, o cara é fortinho na rua lá e tal, e de repente chega ali e ele vê, cara, que ele não é. Mas uma coisa eu falo, eu acho que o Holmes vai concordar comigo. Pra mim, na minha opinião, o jiu-jitsu é o esporte individual mais coletivo que existe. Porque você entra sozinho pra competir, você entra sozinho pra treinar. Mas o que te coloca ali são as experiências que você tem com as pessoas que treinam com você. Porque eu só vou me tornar um cara bom para passar a guarda se eu tenho um cara que treina comigo que é guardeiro. Uhum. Eu só vou ter a minha guarda boa se eu tenho um cara que treina comigo que é passador. Então é uma interação muito forte que às vezes o esporte coletivo não tem. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que hoje, numa academia de jiu-jitsu, é mais importante a metodologia que eles têm ali de trabalho ou as pessoas que estão ali treinando? Porque, né, não sei se eu estou me expressando da forma correta, você acha que para um atleta que quer evolução, a metodologia é mais importante ou os companheiros de treino dele é mais importante para ele evoluir? Eu acho que tem que ter um equilíbrio muito sensível. Porque não nisso. adianta você ter uma metodologia excelente. Não. Mas assim, desculpa de novo te Não, cortar, né? pode Mas ficar à assim, vontade. é o seguinte, se ele tem bons companheiros de treino, esses companheiros eles não chegaram bons de repente. Certo. Foi a metodologia que fez Que isso fez com ele. isso. Aham. Então ele chegou em um ambiente que tá sendo construído. Aham. Então eu acho que é quase que o ovo é galinha, uma mas coisa puxa a outra. mas aham. eu acho que a criar outra. metodologia Aham. vem primeiro. Entendi. Isso. aham. Metodologia E o cara, vem primeiro. o cara ter companhia de treino duro ali, o cara evolui, Porque se né, você cara? pegar um gênio motor e colocar em um ambiente que não tem uma metodologia adequada, ele vai ficar aquém do desempenho. Aham. Entendi. Então, eu conheço muito cara muito duro de jiu-jitsu que ficou duro na marra, porque não é um gênio motor. Uhum. Entendeu? Igual o futebol, né? Você tem o Cristiano Ronaldo e o Messi, Exatamente. né? Então, exatamente. é aquela coisa. Mas a metodologia eu acho importante. E a metodologia também para você criar um ambiente, porque quando o ambiente ali, ele é muito importante. Porque na academia de musculação, você chega, malha e vai embora. Vai embora, O tchau. outro mais chega, malha e vai embora. Lá no jiu-jitsu, todo mundo tá junto todo dia. Uhum. Então, assim, você criar um ambiente, você criar algumas regras para determinar ali, para determinar os limites, sabe? Do que vai acontecer. Cara, e tem muita treta, cara, igual tem nesses... Porque esporte coletivo tem treta, cara. Você vai no vestiário. Você vai no vestiário de basquete, tem, cara, é bizarro. Vestiário de futebol, Dentro da bizarro. academia, não. Dentro da Não academia, tem. não. Isso não tem. Não. É, Na minha, não. aham. E eu acho que na maioria também não. Também não. Porque ele vai em outra. Entendi. Esse cara que tá ali nesse intuito ali de muito difícil de relacionar, ele acaba sendo excluído. Ele já sai naturalmente, ele já acaba fica sem sendo ambiente excluído. e tal. Eu não tenho isso lá, Porque, não. cara, gerir, fazer gestão de pessoas é muito difícil, né, Cê cara? tá É difícil. A gente Mas- tem que... eu vivi no esporte coletivo minha vida toda, então, assim... isso não depende só de uma pessoa. Então, mas o ambiente, normalmente, é muito agradável sempre. Sim, e é o seguinte, quando você é professor de jiu-jitsu, né, o Adolfo vai poder endossar o que eu vou falar, eu não sei quem na maioria das vezes, eu não sei quem é o pai do meu aluno, mas o pai dele sabe quem sou eu. Uhum. Então acaba que você entra na vida de todo Todo mundo um mundo. pouquinho. Todo Aham. mundo. Entendeu? Então eu tô cheio de gente me cumprimentando na rua que eu nunca vi na Nunca vida. não sabe E às quem vezes que é é. filho de um aluno meu, o irmão, o pai, Uhum. e assim. Então você tem que tomar muito cuidado com a sua conduta Com fora certeza, também. cara. É isso. Sabe? E já houve um tempo, até o Holmes falou isso aí, eu até tava lembrando aqui, que a gente era reconhecido na rua, tinha um glamour no cara que fazia jiu-jitsu, né, cara? De falar assim, não, o cara bate em todo mundo, o cara mas é tem pit saindo, boy. não tem não, cara? Tem ainda, Holmes. Tem pouco. Tem pouco, menos, né, cara? né? Profissionalizou porque muito, cara. Hoje eu queria fazer jiu-jitsu, cara, porque o negócio assim, você poder se defender, né, cara? Cara, você se é sente um mais nível de confiante. segurança muito grande, né? Igual a pergunta que você fez lá no Instagram naquele dia sobre a importância da formação acadêmica, né, para o professor de jiu-jitsu. Isso. Assim, todo mundo que é mais bem preparado, quando você tem uma geração mais bem preparada, você vai criar uma geração melhor ainda. Melhor ainda. A evolução vai estar aí, né? Isso, então isso assim, aí. eu tento ser uma versão... Melhor. Meu pai é ótimo, adoro ele, mas eu tento ser uma versão
melhor do meu pai e quero que meu filho seja melhor do que eu. Isso. E assim são os nossos alunos também. Isso é né, verdade. Adolfo? Eu acho assim, eu acredito que o Adolfo é uma referência para mim, foi referência esportiva hoje no que ele é na vida dele, e eu acredito que ele se orgulha do que você se tornou. do que ele produziu. Sem claro. dúvida nenhuma. Lógico que ele não produziu sozinho, porque depois eu passei por outras etapas, pelo Magal. Então, assim, mas ele se orgulha do que ele produziu. Sem dúvida. Mas a tendência é essa, né, cara? A gente fala, não sei se é correto falar isso, mas a evolução natural das coisas é essa. Você deu exemplo, claro, de pai, de avô. Meu avô foi ótimo, meu pai foi bacana. A gente vai evoluindo e vai melhorando, tentando melhorar. Isso. E é assim também na vida profissional, né, Mas cara? tem algumas coisas, homem, que eu acho que não vão mudar nunca no jiu-jitsu. Você fala um negócio aí de bater, de por exemplo, duas coisas eu quero te perguntar, que assim, porque tem muita gente que não sabe desses bastidores assim do jiu-jitsu. Quando chega um cara lá para te visitar, porque o jiu-jitsu tem disso, né, cara? De um cara de uma academia e na O outra. cara de uma academia vai visitar. A famosa casinha. Não, esse é que eu queria te perguntar. Por exemplo, você lembra como é que era, como é que eu fazia? Eu nunca armei casinha para ninguém. O cara chegava, podia ser um monstro. Quem é o linha de frente? Quem que é o cara que tá ali? É eu? Então vou ter que peitar. Porque se eu fui bonitão pra amarrar a preta na cintura e falar que ia dar aula, o cara chegou, o primeiro que ele tem que trombar é comigo. Mas tem cara que faz diferente. Por exemplo, chega lá um monstro lá. O cara pega os alunos mais duros dele, põe pra treinar com o cara, dá uns treininhos migué O cara com dá uma faixa cansada. branca, dá uma cansada pra amassar o cara. Eu acho que eu sei o perfil do Holmes, eu conheço a história. Mas qual que é, Holmes? Não, é mil. Chegou lá, Vai chegou... trombar com ele É duro. primeiro. Cara, mas os caras Eu são... sou o tipo do cara assim, quanto pior, melhor. E eu preciso disso, sabe? Porque tudo que eu quero é ter um cara pra me bater todo dia. cara, isso que... Mas assim, você tá num nível hoje diferente da grande maioria, né, cara? Você tem alguém pra te dar treino duro aí, assim... Eu tenho que criar a situação. Tem que criar a Entende? situação. Você mesmo se cobra e se puxa. Eu crio a situação. Aham. Se eu tenho um aluno, eu vou potencializar aquele aluno. Se eu tenho um aluno que é muito forte, eu vou fazer força com ele. Aham. Eu vou esquecer aquele recurso técnico e vou encarar ele de dar mãozada. Caramba, cara. Se eu tenho um aluno que é muito rápido, eu vou esquecer que eu peso 102 quilos e que eu tenho uma capacidade de contração muscular boa e vou correr atrás dele. Vou acelerar o jogo, vou tentar ser mais dinâmico possível. Se eu tenho agora eu vou falar de um mais específico, talvez quem não entende jiu-jitsu, mas se o meu aluno é bom de meia guarda, Eu vou entrar na meia guarda todas as dele. vezes. Entende? Cara, mas assim, a gente vê que os títulos, Falam. Fala exatamente isso. Porque não é todo atleta que tem esse pensamento. Não. Muita gente vive O cara tem que ter na maturidade. zona de conforto ali. Isso é coisa de cara guerreiro. Por exemplo, exatamente, é uma cara. lição assim que eu passei também pro Holmes, porque quando eu tava aqui, porque a limitação que o Holmes tem hoje é a mesma que eu tinha. De quem tá no interior. Nós não temos um volume de treino. Por exemplo, ele vai trombar com um cara lá nos mundiais que ele vai, que tem horários que eles vão treinar, que tem 10, 15 preta Claro, duro do cara. mesmo peso. E aqui o Holmes não tem. Como eu não tinha. Então, o que eu fazia? Buscando sair da zona de conforto. Como a visita, se a visita hoje, nós estamos falando aqui que ainda não é uma coisa delicada, isso aí há 15, 20 anos atrás, a visita, meu irmão, era treta. Era guerra. Então, o que eu fazia? Eu ia visitar os caras. E eu chegava na academia dos caras, vou dar um exemplo, né? Coragem. Coragem. Na época, principalmente. Era treta. Mesmo que fora do tatame a gente fosse amigo, na hora que fosse treinar, o pau Claro. ia quebrar. Mas isso tem uma combinação prévia? Você liga pro cara e combina, vou eu, você chega de repente lá Você com... pode chegar de repente, você pode ligar, a casinha tá pronta, o clima é tenso, o pau vai moer. Aí o que eu fazia? Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, para quem conhece, que deve ter muita gente do jiu-jitsu que tá vendo. Faustinho, que tinha o armlock, é o que você tá falando. Armlock na guarda, o Faustinho pegava todo mundo, e se ele ficar sem treinar, e a gente for treinar com ele, se der bobeira, ele pega. Eu chegava para treinar com o Faustinho, entrava na guarda dele e falava assim, pode fechar. Porque eu sabia que a hora que eu chegasse lá no Rio, que eu fosse competir, se um cara me fechasse na guarda, eu falava assim, não, aqui não. Eu tô treinando com o Faustinho. Você vê como é que é isso. É assim, é um pouco diferente, mas faz sentido. O que eu faço de melhor dentro do meu jogo do jiu-jitsu é exatamente
o contraponto do que o Adolfo fazia na época, né? Que ele competia muito, faz ainda, mas na época que ele competia, ele fazia. Não faz tanto assim mais. Mas ele mudou um pouco o estilo de jogo dele. Das últimas vezes que a gente treinou, ele tá um pouco diferente. Mas o Adolfo, ele tem um jogo que chama meia guarda, que é onde você prende uma perna do oponente e vai fazer progressão a partir dali. O Adolfo tinha uma meia guarda que ele chegava no campeonato e ganhava de todo mundo fazendo meia guarda. E aí hoje o que eu faço de melhor é passar meia guarda. É aquilo que eu tô falando, que o jiu-jitsu é um esporte individual, mas coletivo. Porque assim, eu tive o meu primeiro professor que ele fazia... Que era muito bom nisso. Fazia meia guarda. Ele era muito bom de meia guarda. Assim, e a meia guarda do Adolfo é uma meia guarda que na hora de raspar ela exige força. Então assim, ele não é aquela meia guarda macia, é uma meia guarda de tração, de força, de pujança. Hoje o Magal tem academia ainda ou o Magal como é que tá aí? Magal saiu do... Eu acho que ele tá parado. Tá parado. Né? Quem mandou um abraço aqui foi o Diego Fabiano. O Diegão tá. Diego é mais lorota do que. Diegão. Ele foi treinar lá comigo e deu uma cãibra na bunda, cara. Não, demais, Diegão. Tá vendo aí, cara? É isso aí. Abraço, Diegão. Pode ficar à vontade, Adolfo. Não, o especialista aqui é você, cara. Não, o que eu ia te falar é o seguinte, nós falamos da visita. Agora, outra coisa, Holmes, que acontece muito, cara. Tem dia, eu já tive nesse padrão que você tá hoje aí, lógico, não com essa excelência toda, nem com esse cartel, mas assim, na frente de uma equipe grande, entendeu? E assim, sendo aí um cara que era lembrado em Uberaba como um cara duro. Então, a gente vai treinar e às vezes a gente não tá bem. Tá meia bomba, tá cansado e tal. E aquele aluno que te espreme vai lá e te pega. Mas foi num dia que você não tá bem. Você fica de boa ou você vai pra cima do cara? Fico de boa. Você ia pra cima. Mas como assim? De ir pra cima como? Cara, o cara te pegou. Você tem que voltar Adolfo, e pegar em 2, 3 vezes. Você nem entendi. O Adolfo, ele tem um jeito dentro do jiu-jitsu que é o seguinte. Ele é muito competitivo no treino. Adolfo. Era muito. Muito competitivo no treino. Então, vocês treinaram juntos até quando? 2008, né? E depois, algumas visitas aí há uns anos atrás. Você não treina mais não, cara? Você não treina mais não? Eu vou voltar de leve. Tem que voltar, cara. Mas deixa eu te falar. Aí ele ia me visitar. Na questão da visita. E eu tinha que peitar ele, só que eu já tava mais... Aí minha concepção mudou, cara. Eu já tava mais idoso. As coisas mudam, cara. Aí eu punho o Alvin, punho os caras duros pra amassar ele, né, pra tentar cansar, pra ir de boa. Mas assim, eu, por exemplo, a primeira visita que eu fiz no Adolfo, depois de todos os anos que a gente ficou, pelo destino, né, afastados, né? Porque quando ele voltou, eu tava consolidado naquele que ele tava treinando, né? Então, eu não retornei. Mas quando eu voltei, por exemplo, eu tava com uma lesão, tava voltando de lesão no peito, no peitoral, voltando de cirurgia, e eu treinei uma semana, aí foi até um aluno dele que me chamou, Alvin, e foi com o Alvin, inclusive. Eu falei, cara, eu voltei da cirurgia, voltei a treinar, tô 3 meses parado, voltei ontem. Me dá até a semana que vem, pra pelo menos meu corpo dar uma... E assim, você vê que ele não queria ir de boa, sem gás. Não, mas eu treinei uma semana. Uma semana, cara. Eu fui no pós-operatório de uma semana. E assim, pra ver que eu não sou apegado hoje a isso. Não, o Holmes não tem isso, não. E assim, eu não tô... Eu hoje mesmo fui visitar a academia de um colega meu, de um conhecido meu, de um amigo meu do pé de pano. Eu vi a foto. Fui treinar lá. E assim, até a gente conversa entre a gente, tipo assim, cara, a gente não tem que ganhar um do outro. O pé de pano, a gente tem que ganhar daqueles caras que estão lá. Eles dizem que é duro também, né? Pé de pano também é muito duro, né? Hoje em Uberaba, quem são os caras aí, assim... Deixa o Holmes falar, que ele tá... Referência. Da atualidade, é assim, você tem que pensar que são várias categorias, claro, né? Mas assim, nós vamos na faixa preta, né? Na faixa preta, né? O Piscino, Rafael, na categoria dele, muito duro. O Alvin, né? O Pé de Pano, o Marquinhos também são da geração que tá aí, são duros pra caramba. E aí, vamos pegar... Tem um aluno, até eu acho que é importante destacar isso, o Rogério, aluno do Pé de Pano, que foi campeão mundial semana passada, fim de semana que agora. Legal, cara. Pela CBJJE, que é o mundial que acontece no Brasil, da entidade que é mais local aqui pra gente. Foi campeão na faixa roxa, deve pesar uns 60 quilos, acredito, peso pluma. Então, fui lá, treinei com ele hoje. Então, acho que não é aluno meu, mas é importante destacar, né? Com certeza, valoriza o esporte. Em categoria dura, muita luta, né? E assim, tem mais, né? Tem outros alunos, né? As meninas, né? A Dani e a Lua, que são fortes também. Tem
O Fernando, cara, que bota a cara em tudo, O Fernandão. Fernandão das Bota a antigas. cara em tudo e tem bons resultados em alto nível Aham. na categoria Na dele, categoria claro. dele. mas em alto nível. Uhum. Constantino foi terceiro colocado no Mundial de verdade. Masters Que legal, semana cara. passada também. É verdade. Então, Uberaba tem assim, muita gente boa, cara, então. O Constantino. Uberaba tem um jiu-jitsu bom, cara. Uhum. Eu acho que para a dimensão da nossa cidade, nosso jiu-jitsu é Muito Não bom. é, Ron? muito bom. Porque vocês puxam o nível muito pro alto, né, cara? Mas né? assim, assim, a nossa geração, né? A minha geração, Uhum. a minha geração, a gente junta para treinar mais. Então, assim, você tem mais interação. Uhum. Na minha época não tinha isso. Então, assim, às vezes eu pego e desmarco o treino na minha academia e vamos treinar lá no Rafael. Ou então ele faz, eu vice-versa. Aham. O Eu Marquinhos- percebo isso, cara. Eu olho isso, eu fico até, mesmo estando de fora do cenário hoje, eu fico espantado. Eu não entendo, porque na minha época isso era muito. É inadmissível. né? Inadmissível. Você cara. levar o seu aluno para dentro da academia de Não judô, existia um isso. concorrente que dá aula todo Aham. dia no mesmo horário que você. Aham. Só que assim, a gente tem a maturidade hoje, nesse caso, de que, olha, o aluno está aí para ele ir onde ele achar Claro. mais Ele interessante. tem a escolha Mesmo dele. porque não vai ser o fato dele. Se você não levar ele lá e ele quiser, ele vai Ele sozinho, vai, cara. Ele ele vai. vai, Ele, né? ele Hoje tem vai. as ferramentas e tal. Então assim, aí você falando dos atletas duros, né? Tem vários lá que são duros, né? Alguns competem menos, outros mais. Tem um menino que chegou agora, que até o Adolfo que me indicou ele, chama Guilherme, tá lá, faixa azul. E assim, ele tem um nível muito bom também. Tá competindo em todas que tá pintando. Uhum. Tá né? indo bem, tá Tá, ganhando. isso. Eu tenho a galera de Frutal também, que tem os competidores. Inclusive, tem um aluno meu de lá, aluno do meu aluno de lá, né? O Patrick foi campeão mundial também da CBJJ esse fim de semana, na faixa Caramba, que roxa. legal. A Miele foi bronze, o Feijão, que é o meu aluno que está à frente do trabalho lá, tá bem também. Tem o pessoal de Igarapava aqui, que também tem competidores duros, o Gabriel, o Iago. Então, assim, tem muito. Só que, assim, hoje o jiu-jitsu está muito difundido. Muito. Então, você pega um cara que é duro demais, é que chega lá e toma taca na primeira. E Entendi. é jogo. Aham. Jiu-jitsu E, Romes, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, nem sempre o melhor vai ganhar. eu fico vendo hoje o jogo de hoje. Se você pegar um cara lá, que eram as minhas referências, antigas lá, vamos pegar um cara, Xande Ribeiro, Margarida, Jacaré, Saulo. Se você teletransportar eles para hoje, o jogo deles hoje, eles jovens na idade de competir no adulto, porque o jiu-jitsu deles é diferente do jiu-jitsu de É hoje. O diferente. que você acha que dá? O jogo Aí deles... vamos lá. Você falou aí de Margarida, Jacaré, Xande. Saulo. O Xande, com certeza. O Xande teve competindo até pouco tempo, Com pegando certeza. adulto aí, né, O Xande, cara? com certeza. Trombando de frente com aquele jogo O que Xande, old aquele school, jogo, vamos falar. E o Xande, ele faz muito bem feito, né? Agora, aquele jogo do Saulo, cara, é um herói, tá? O cara é um herói. O jogo do Saulo, para hoje, é muito difícil avaliar isso. Mas eu não sei se ele faria frente com os meninos que estão hoje, né? Nessa geração. Talvez se ele existisse hoje, o jogo dele seria outro. Se ele tivesse treinando nessa geração. A capacidade motora dele vai ser a mesma comparando. Mas assim, fazendo o jogo que ele faz, ou que ele fazia, hoje esse jogo dificilmente vai dar certo. Mudou não muito, encaixa, mudou muito. E Jacaré? Você acha que o Jacaré naquela pressão dele Naquela pressão. Então, o Jacaré já acho que se daria se bem? daria bem. Porque mudou muito, Ramos. Hoje o jiu-jitsu é muito diferente daquela época lá que você começou comigo. Em termos de posições. É o seguinte, Adolfo. Você me falava uma coisa que todo mundo que dava aula falava, todo mundo que treinava era mais para falava, o jiu-jitsu é infinito. E esse infinito, essa gama de possibilidades, todo dia alguém vai descobrindo alguma coisa nova. Então, hoje tem jogo, às vezes o cara não é muito bom em nada, mas o cara pega uma lapela, que é a ponta do kimono, enrola na canela, e você sabe um monte de coisa e não consegue fazer nada. Entendi. O cara te complica. Então, assim, o jiu-jitsu mudou nesse aspecto, mas assim, aquela base, aquela passagem de guarda ajoelhada, ela é mais difícil de acontecer hoje. Hoje ele vai ter que ser em pé, passar ajoelhado é difícil. A guarda boa você passa ajoelhado. Você não entra na meia mais pra passar a guarda, é difícil. Não, entrar na meia já dá, mas, tipo assim, começar de joelhos ali pra chegar do lado é difícil, cara. Tem que começar de pé. Então, assim, a base, eu acho assim, o jiu-jitsu old school é muito bom. Todo dia eu passo posição na academia, eu falo, essa aqui, galera... É isso que eu ia te perguntar, você passa as antigas? Passo muito. Porque o antigo é a base, Adolfo. Não muda, né, O cara? antigo é a base, cara.
Igual o futebol deve ter uma base. cara, eu falo que, Ó, o que passa do teste do tempo é porque funciona, cara. Chegar do lado e abraçar a cabeça, cara, era bom, é bom e vai continuar sendo excelente. Exatamente. Vai ser excelente. Então, assim, abraçar a cabeça, ter um cinto de segurança ali bom para pegar as costas, que você tinha excelente. O seatbelt. Então, assim, isso aí tem que estar no treino, Mas aí você vai pegar alguém e o cara pega e fica e vai extraindo de alguma coisa e vai ficando longo aquilo. Então, assim, às vezes você chega no cara que ele não sabe. Por exemplo, o Adolfo. O Adolfo me ensinou a derrubar, mas ele não sabe derrubar. Não, é verdade. Então, aí o cara é muito bom de judô. Nossa, eu sou um judoca nível olímpico. O Adolfo pega no kimono do que senta no chão. Pronto. Acabou. O que vai fazer Acabou o que a com o luta judô dele. dele? E a quedinha que ele faz que impressiona todo mundo aí, quem ensinou aquela queda pra ele foi eu. Eu trouxe aquela queda lá do Rio de Janeiro. Que queda que é essa? Uma queda louca que gira com o braço. Se o cara não for, o ombro dele morre. Ele me ensinou, mas não fazia. Aí eu faço. Não fazia, entendeu? Não fazia. O dia que eu fiz ela, eu perdi. Então, aí assim, aí é isso. O cara é campeão olímpico de judô. Beleza. Eu só que chegar lá e pegar no kimono dele e sentar no chão, Acabou o judô jogo dele dele. não serve pra nada mais. Exatamente. E no judô, pelo menos pra projeção, né? Com certeza vai ter uma base excelente, vai ser uma luta dura ainda. Mas é isso. Então, assim, o old school era assim. O old school, a expressividade era menor, eu acho. Sabe? O cara que era melhor de jiu-jitsu ganhava mais. É verdade. Hoje não. Hoje não. É o cara que tá mais treinado, tá mais condicionado, tem Aí eu estratégia mais já importante, quero mais aproveitar o interessante. gancho para te perguntar, Holmes. Isso que eu ia te perguntar. Dentro desse perfil desse cara treinado, condicionado, a gente não pode ser hipócrita e deixar de falar dos caras que usam anabolizante. Opa, Porque o jiu-jitsu tem antidoping? Não tem, né, cara? Em alguma federação tem. Eu fiz um de semana retrasada, dia 20. Foi, Holmes? Em qual confederação? Eu fiz um evento privado, o que está muito acontecendo no jiu-jitsu hoje, que profissionalizou muito o jiu-jitsu. Luta casada? Sim. O cara, em vez das federações fazerem as competições, porque assim, ganhar uma competição da Confederação Brasileira te dá status, te abre portas, mas o que te dá dinheiro é evento privado. E privado é o cara que, o empresário que quer fazer um evento, faz tal. o card, casa a luta igual um UFC. Vamos fazer o Legal, cara. Be-More Fight. Igual UFC, o exemplo claro é isso. E aí, eu lutei assim, eu vou sair, vou voltar pro assunto, né, porque eu comecei a falar de outra coisa. Mas eu lutei lá o Born to Fight, que é um evento de grappling, que é luta agarrada, sem kimono, numa regra Cara, isso que eu ia diferente. perguntar se tem ainda. Luta agarrada, sem kimono, com as regras bem diferentes das confederações. São regras bem mais abertas, vale cruzar, vale calcanhar, vale bate-estaca. Então, assim, é uma situação um pouco diferente. E aí, esse evento ele é chancelado pela CBW, que é a Confederação Brasileira de Wrestling. Aí meteram antidoping. E aí, antidoping. E assim, até uma coisa que eu hoje vou falar disso, tá? Eu nunca falei disso publicamente. Os meus amigos sabem disso, né? E assim, eu acho que é importante falar porque pouca gente que eu conheço viveu um teste antidoping. Então, eu já vivi alguns testes, inclusive eu já fui testado positivo. Por ignorância, por não conhecer a regra, eu caí com DMA do Venom. Do Venom, DMA, entendi. Tomei 2 anos de suspensão, consegui baixar lá, fiquei 1 ano suspenso. Então, assim, é muito importante, porque eu estou fazendo... Você ficou suspenso de qual confederação? De todas? De todas. Aí é todas? Só as privadas que não, né? As privadas que não... Entendi. Isso. Agora, todo órgão que é reconhecido pela federação, pelo Estado brasileiro. Entendi. Né? Então, assim, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a Federação Internacional. Então, eu tomei a suspensão, fui flagrado por ignorância. E é importante a gente falar isso, porque eu tive também um amigo que foi jogar futebol, ele foi testado positivo também com DMA do Jack 3D. E às vezes acha que é um pré-treino, que não conhece, não pergunta, não estuda, Isso. E toma, né? E assim, é uma coisa que enquanto eu estive
eu tive suspenso, né? Uhum. Então, assim, eu deixei isso baixo porque isso soa muito mal pra Aham, gente. com certeza. Mas Tem aí, muito preconceito. isso, mas aí depois, agora que passou principalmente, né? E também eu estudei na faculdade sobre o doping, né? Uhum. E aí me abriu que, assim, falar disso não vai me diminuir em nada. Não. Com certeza. Na verdade, falar disso é uma coisa, assim, que vai tornar essa coisa de doping mais próximo. Porque Uhum. eu igual o Adolfo, o Adolfo mexe vive no meio de atletas de fisiculturismo, né? Isso. Então, às vezes, tá mais próximo. Mas, assim, muita gente que luta jiu-jitsu fala de doping, mas isso pra ele é um negócio que tá Muito distante. longe, Muito longe. Aham. sabe? E, assim, pra mim, eu fiz um teste agora, deu tudo certo, graças a Deus. E aí, falando do doping, né? A pergunta foi... A pergunta é se, por exemplo, o cara que dá pra você, o cara condicionado, nós estávamos falando da evolução do jiu-jitsu, esse cara condicionado hoje, com acesso a tudo que tem entre recurso lícito e ilícito, ele com um jiu-jitsu razoável, black belt, adulto, ele chega estando bem condicionado fisicamente? Sem doping, né? Sem doping. Sem doping. Chega. Chega, Romulo. Chega. É difícil, cara. Porque o jiu-jitsu ele é bem complacente com o doping. Tá? Mas ele chega. Enfim, isso aí é uma realidade. Ele chega. É bem... O jiu-jitsu, você vai no ADCC, por exemplo, que no ADCC é um evento de luta casada sem kimono, Aham. que Lá não nos tem Emirados doping. Árabes. Não É tem doping. bizarra a Aqui força. É muito diferente. Os caras que estão lá, que são os mesmos que estão no Mundial de Jiu-Jitsu, o Mundial de Jiu-Jitsu faz o doping nos Aham. campeões, alguns campeões. Então, todo ano tem cara tomando 4 anos, 3 anos de suspensão aí com esteroide. Uhum. No ADCC não tem. Então, o cara luta com 3 cabeças. É diferente. É O diferente, cara com certeza. tem uma cabeça de cada lado do ombro e outra Com no meio. certeza, a força é outra. Então, aí você vê que lá tem luta que dura 40 minutos. Caramba. É. É muita... Agora, como que um ser humano... Não aguenta ela. Puro. Na intensidade, não dá, cara. Não, em alto nível. Não dá. Não dá. É. Então, Entendi. Eu tava fazendo uma busca para outro convidado que ia vir, né? Procurando saber sobre doping, né? E eu fiquei assustado de ver, cara, dentre os casos mais famosos de doping, o tanto de caso com relação a cocaína e metanfetamina Ó. no esporte alto nível. Agora, a gente não sabe se esse doping, maconha também, né? Mas aí a gente não sabe, é isso que eu ia falar. No caso da maconha, o cara não fuma um baseado pra ir lutar. Sim. Mas na parte Tem gente que recreativa faz. da vida tem? Tem muito, Mesmo, Holmes. muito. Agora, eu tava pensando o seguinte, por exemplo, esses caras que caíram com cocaína, eu acredito que às vezes eles não tem como usar durante o evento. Não tô falando de jiu-jitsu, falo de outras modalidades que às vezes num momento ali não tem a possibilidade do cara cheirar. Mas às vezes no momento de recreação dele, de lazer, o estilo de vida do cara faz parte do lazer dele. Eu fui atleta de alto rendimento muitos anos, então posso falar com mais propriedade, né? Com alguma propriedade. E cara, essa vida de alto rendimento, o Romulo sabe disso, cara. Isso demanda cara, o cara é muito sozinho, né? Te O cara suga te muito, suga né? demais. Então você mora longe dos familiares, você treina muito sozinho, é uma luta muito diária com você mesmo. Então, né, Pressão. talvez uma explicação para esse número em excesso de doping é essa solidão que o atleta de alto rendimento pode sofrer. No jiu-jitsu eu vejo mais como cultural. Né, Holmes? A maconha. Isso já né, vem, já... Maconha e o esteroide também. Não, esteroide também. Esteroide, né? Porque tem um público também, Holmes, que tá vendo ali o cara do jiu-jitsu grandão, com um físico bacana, ele vai pra academia buscar o jiu-jitsu pra ter aquele físico, chegando lá ele vê que o cara usa anabolizante, ele também vai usar. Igual na academia, igual na musculação. Igual o cara que busca o fisiculturismo. Não é? Isso é verdade. Isso é verdade. E, assim, às vezes no jiu-jitsu até o rendimento mesmo do cara que você está se espelhando, né? Porque no jiu-jitsu, o shape do jiu-jitsu é um pouco diferente. Não tem aquele mesmo, a mesma estética de um cara que... Nosso tipo de esforço é muito dinâmico, mas ele vem bem associado à isometria também. Isso. Então, tipo assim, eu não vou saber falar disso, como você sabe. Eu estou estudando, mas eu estou engatinhando. Mas, assim, é aceito um índice de
um BF maior. Não, Uhum. até pela Claro, sobrecarga claro. de E treinamento. a gente vai fugir um pouco desse assunto, mas eu tô impressionado até agora com o fato de você trabalhar ali e treinar Gil e dar aula. Você faz musculação também com frequência? Assim, Faço 3 vezes por semana. precisa fazer realmente, Adolfo? Tem Você que que é um cara. fazer. Não, hoje é impossível. Eu teimei né, eu teimei por muito tempo. Você foi resistente a O isso? Gomes é um cara que não... Por exemplo, ele chegou lá na academia forte sem nunca ter pegado peso. Aham. E a trajetória dele dentro da luta, eu sei disso, muitos anos foi sem fazer preparação Tem gente física que é nenhuma. forte já de, De natureza, natureza. mas são Só exceções, que né? ele hoje sabe, né, que é necessário tanto para a melhoria do rendimento quanto para a Prevenção. longevidade dele no esporte, prevenindo lesão. Previsão de lesão. Com É. certeza. O jiu-jitsu é uma atividade bem completa, Uhum. mas quando se fala na parte de desenvolvimento mesmo, dos Uhum. grupos musculares, né? Nenhum esporte é completo, Uhum. a não ser o fisiculturismo. É. Né? Então, assim, nenhum é completo. Então, assim, você vai sempre deixar um músculo Antes para vai ter uma trás e vai ter um desproporçãozinha. problema de estabilidade articular. Então, então, assim, eu faço musculação muito mais Pra prevenir lesão. para equilíbrio Uhum. do que propriamente para melhorar a pujança, para melhorar a Aham. capacidade de Mesmo porque se for ver nível de força, é a força que vocês fazem ali. É absurda, né, E cara? assim, É por absurdo. natureza, força nunca me faltou. Aham. Eu brinco lá, falo assim, ó, beleza não deu não, mas força... Você faz dieta, cara? agora faço. Faz, né? mas assim, você faz. Você conta ali, tudo certinho, Não, você, mas você só cuida pra não comer besteira. Não, eu cuido e assim, eu tento já passei por acompanhamento, né, Aham. alguns anos, então assim, eu aprendi um A pouco, fazer. eu faço do meu Aham, jeito, mas faz. né? Aham. Faço do meu jeito, controlo o meu peso, e assim, quando se é um atleta igual do futebol, ou de qualquer outra modalidade, conforme o tempo passa, eu sou um atleta de 33 anos, Aham. então você entende o seu corpo. Com você certeza. Entende o seu Exatamente. metabolismo, Isso. você entende o quanto você precisa treinar, Suas o necessidades. quanto você precisa descansar, Uhum. Isso é uma e o sabedoria. quanto você precisa comer. Uhum. Então, a maturidade, assim, eu falo que quando eu comecei jiu-jitsu, o Adolfo estava lá com um trabalho muito promissor, né? E depois eu tive a sequência com o Magal. Só que, assim, essa parte de preparar um atleta Não tinha. pensando em periodização, Não tinha. pensando em nutrição, ela assim, os atletas que faziam isso faziam por eles. O Vicente Cavalcante, Uhum. por exemplo, já fazia isso há Já muito tinha tempo. essa cultura. O Vacão fazia O Vacão, também. Então, assim, mas faziam de forma autônoma, sabe? Então, assim, nesse ponto a gente era amador. Era totalmente. Uhum. E que não é nem amador, vamos dizer, é ignorante. Então, assim, a gente hoje, eu aprendi master. Uhum. Eu sou até 33 anos e hoje eu sei fazer isso. Aham. E, Rom, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu sei que o cara chegar lá, aonde você chegou, e ganhar todos os títulos que você ganhou, independente de serem no adulto, no Master, 1, 2, 3, 10, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Com certeza. Né? É para poucos. Claro. Mas a gente ouve a crítica de que tem sempre aquele gente fina que fala assim, mas o cara ganhou lá, foi no Master, não foi no adulto. O que você fala de um cara desse? Um cara desse não dá pra responder, Não tem resposta. Mas escuta pra muito, ele. né? Mas assim, eu fui pro Master, até interessante isso. Eu no adulto, Adolfo, o que acontecia? Eu chegava muito, fui medalhista, cheguei, fiz final Você lutou de com luta todos, cara, referência. da época, sim, né? Todos. Então, e aí, a hora que eu cheguei no Master, Os caras foram também. alguns foram, boa parte. Adulto até quantos anos, assim? Até Adulto 30, até 30. Só que o que acontece? Eu cheguei no Master amadurecendo, sabe? Então, eu já falei algumas vezes, eu até vou falar de novo. Eu tô hoje na minha melhor forma para lutar qualquer luta, Uhum. sabe? Eu não tô falando que eu tô mais ágil com a recuperação, mas assim, eu tô na minha melhor forma física e técnica da minha carreira. E até hoje. emocional, pode-se dizer. Também. Então, assim, se eu for lutar no adulto hoje, eu sou melhor do que o adulto que eu era. Isso. Uhum. Só que eu cheguei no Master e, de repente, eu passei a ser o cara a ser batido no Master. E isso acabou que me conquistou um pouco, sabe? Claro, Mas um projeto, lógico. Claro. um projeto pro ano que vem Aham. é lutar no adulto. Você quer lutar no adulto de novo? Quero lutar no adulto de Aham. novo. Porque, assim, se eu conseguir fazer o que eu fiz
talvez no processo de evolução, eu acho que hoje talvez eu tenha condição de fazer igual ou fazer melhor. Isso é importante. É porque é o que eu falei. Eu fui aprendendo, fazendo e aprendendo. Claro. Então, vocês citaram o nome do Vicente aí. O Vicente está na Austrália? Onde que o Vicente está? Na Austrália. Cê já passou na sua cabeça ir embora do Brasil definitivo assim? Montar talvez uma academia? Foi o que eu falei no início, em relação às oportunidades. Pintaram oportunidades. Pintaram para você ir embora. Pintaram mais de uma. E é algo que hoje é extremamente rentável, assim, para um brasileiro com academia boa fora do Brasil. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Normalmente sim, mas pode ser. Hoje, alguns lugares já estão saturando. Tem muita gente. Né? Você vai para Califórnia, por exemplo, é saturado. Entendi. A capital do jiu-jitsu no mundo é a Califórnia. Entendi. Quando muito brasileiro lá, dando treino, muita academia? Muito brasileiro muito bom. Entendi. A sede das maiores equipes do mundo. Hoje, quem que é o cara do Brasil no jiu-jitsu aí? O cara... Acho que não tem são os, né, Romes? Hoje tem... Tá bem... Porque... Vamos pegar o cara que meio que aposentou do jiu-jitsu por último, que era, de certa forma, imbatível, era o Bochecha, né? Mas eu acredito que se ele tivesse lutando esse ano, provavelmente não seria batido, tem uma grande chance. Quem você acha que ganharia dele? Cara, tem Menegali chegando, tem mais, sabe? Mas Como de uma pergunta de leigo aí, cara. Esses caras, o nível tá muito acima do que, né, do nível nosso aqui da cidade? É muito diferente? Em alguns atletas, quando você vai lá e passa um... Igual você citou o Bochecha, por exemplo, aí no auge dele. Não, aí não dá. Não dá de jeito, é um nível muito diferente. É diferente. Nesse cara não dá. Se você passar uma lâminazinha assim, tirar aquela nata ali, são extraterrestres. É mesmo, cara. Talvez eu poderia ter sido um extraterrestre, mas eu tinha que estar com isso que eu falo, entendeu? Cara. Se você pegar um cara, por exemplo, do potencial do Holmes e colocar na estrutura que esses caras têm... Exatamente isso. Eu falo o seguinte, é uma coisa que a gente nunca vai saber. Cara, eu vou te dar um exemplo assim. Você pega, né, no futebol, você pega um cara aqui da cidade, né, no meu caso. Coloca ele eu saí daqui de Beirapa com 14 anos. Com 14 anos. E eu fui pra Santos, morei em Santos. Aqui de Uberaba, cara, eu não era o melhor da cidade. Tinha um monte de gente melhor que eu. Mas eu tive uma chance de ficar, Você teve uma estrutura. no meio dos melhores do Brasil. Então a evolução é muito grande. Então se a gente pega, por exemplo, um Holmes e coloca lá no meio dos fera para treinar em alto nível, viver 100% do jiu-jitsu, cara, às vezes você chega ali, né, cara? É uma coisa que é diferente. Eu vou te falar na minha época. Não dá pra gente saber cara. muito. Porque, cara, o seu treinamento foi diferente. Eu lutei com esses caras e eu fui combativo. Mas, isso sem viver 100% por conta disso. Sem ter estrutura. Exatamente. Não dá pra Quando gente eu saber. comecei, na minha época de faixa marrom, faixa roxa, que eu comecei a ir pro Rio, que na época o foco era no Rio, naquela época, né? E a gente não tinha acesso a informação nenhuma. Era uma revista que a gente juntava 2, 3 caras para comprar e ficava vendo posição na revista. Hoje o cara tem YouTube, né? Então, assim, só o fato de eu começar a ir 2, 3 dias antes, treinar um pouquinho lá, conviver naquele ambiente, já agregou para mim. Você imagina o cara que vai para lá morar lá. Viver por conta, cara. Vai igual essa molecada que sai do interior e vai morar em academia lá. É onde o Holmes fala que nasce os extraterrestres. São aí. E assim, você pega um gênio motor, treina ele muito bem, faz uma preparação física excelente, nutre bem e descarrega uma carga técnica adequada, moderada para a fase do cara. Porque não adianta você descarregar a informação demais em um atleta que não tem essa maturidade. Não tá pronto para absorver tudo isso, cara. Não adianta. É uma coisa assim... É muito bacana, sabe? Eu acho que dá pra ser muito melhor. Hoje as ferramentas que nós temos pra lapidar um campeão é muito maior, cara. E né? o YouTube é um parceiro do professor. Parceiro do professor. Você consegue ver todo mundo, cara. Ele pode te atrapalhar. Ele pode te atrapalhar. Mas ele é um parceiro. Em todas as áreas ele pode te atrapalhar. Eu vou mostrar uma técnica lá na aula. Eu faço questão de falar. Eu falo assim, ó, isso aqui a gente faz assim, assim, assado. O nome disso é tal, mas vocês vão achar isso também como tal, como tal, como tal. Por exemplo, vou falar assim, aqui você vai abrir o leque. Você vai abrir o leque e tal. Mas aí vocês vão achar isso como backstep também, esse movimento. Porque eu dou a possibilidade para o cara ir e se aprofundar naquela técnica no YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e tal. Então, o cara assim, estuda, né? Eu tento dar quando eu falo o termo americanizado, às vezes, para a pessoa, é porque muito conteúdo está em inglês.
Termo americano, na verdade, não é americanizado. Termo americano, ele tá em inglês, então assim, eu dou a ferramenta para ele pesquisar também, sabe? E quando eu falo, ó, pega a posição lá, manda para mim, vamos fazer ela aqui, vamos trocar uma ideia. Eu dou essa Hoje abertura. tem que ser assim. Porque assim, a gente tenta ensinar de tudo um pouco para o seu aluno. E o seu aluno tem um perfil genético, um perfil físico diferente de você normalmente. Então, muitas vezes, na verdade. Então, você tem que ensinar coisas que tá fora da sua zona de conforto. Isso. Por exemplo, minha esposa, ela tá comigo há 8 anos. Ela foi só minha aluna. Ela faz guarda-aranha. É um estilo de jogo. Eu ensinei para ela o que eu sabia. Falei, agora você começa a desenvolver, vamos estudar pra gente aprender mais, porque eu não sei fazer guarda-aranha de forma eficiente. Meu biotipo não é favorável para isso. Eu sou um cara com a perna pesada pra caramba pra ficar pendurado, né? Então Sua esposa ela é que faixa? Preta, né? Faixa marrom. Marrom é a penúltima. Penúltima, antes depois da faixa dela. preta. Na verdade, é penúltima, sim. Porque todo mundo fala faixa preta. No jiu-jitsu tem mais. Sabe? Mas assim, aí depois é por tempo, pelo respeito ao mestre, assim, aí se torna mestre. Então, assim, a faixa coral, mas é depois de 30 anos de faixa preta. Essa pessoa não é mais combativa normalmente. Então, assim, é pela história. Então, a faixa preta é aquele teto que a galera busca, né? Ela é a faixa marrom. Nós temos algum cara no Brasil hoje que é o top de graduação, assim? Tem muitos. Que eu falo, o máximo aí onde pode chegar. Tem. Nós temos faixa São os- vermelha. 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 Caramba. São 31 com 7, segundo, com 10. Eu tenho com 7, com 10, 31, 17 dá 48. 48. 48 anos. Caraca, De faixa preta. De preta. É. Caramba, É uma história. É história. É. Galera, não vou prolongar muito, não. Nós já prolongamos o assunto aqui demais. Leandro não tá com fome ali já, cara. Tá foda. Holmes, eu queria te agradecer, cara. Foi muito bacana. Foi show de bola. Eu fiquei surpreso com tanta história, com tanta coisa bacana. E realmente a gente tem um campeão do seu porte aqui no Bimorecast, né, Adolfão? Isso engrandece muito a gente. Obrigado pelo seu tempo, cara, sua disponibilidade. Adolfão, obrigado pela ponte aí que fez, foi um prazer, viu? E sempre que quiser, cara, tiver alguma coisa aí, alguma luta bacana, se quiserem marcar pra gente vir aqui comentar, eu fico meio perdido nesse mundo de vocês, mas, cara, é um mundo fantástico que eu admiro e parabéns por todo o seu sucesso e obrigado a vocês dois aí pela presença. Show de bola. Eu, mais uma vez, quero agradecer, tá? Parabenizar pelo trabalho, que eu tô vendo que tá sendo muito bem feito. E, Adolfão, né? Obrigado por tudo até hoje, né? Que você me ofereceu aí nessa vida, né? Me apresentou esse esporte que hoje é um estilo de vida para mim, que é uma coisa que eu amo, que é uma coisa que faz parte da minha casa. A minha casa tem kimono pendurado, eu vivo jiu-jitsu. Bom demais, Assim, eu cara. fiquei muito feliz, viu, cara? De ver a transformação, tanto da luta, mas assim, o que mais me surpreendeu é a transformação do Holmes nesse profissional que ele é hoje. Fora de título, né? Que o cartel dele fala por ele sozinho, mas a pessoa que ele se formou Não, cara, é maravilha. excepcional. Fiquei muito Excepcional. agradecido. E o pessoal que quer procurar sua academia lá, cara, quem tá nos ouvindo, quer começar o Gil, como que o pessoal te acha nas redes sociais? Quem que deve procurar? Pode procurar a mim direto, tá? Eu tenho um perfil no Instagram da academia e um particular, Fala mas os os dois são eu Tá, que fala tô pra à gente frente. que o Leandro coloca na tela pro pessoal ver aí. Holmes Ramos, _ BJJ. Maravilha. E o outro é Holmes Ramos, _ Escola de Jiu-Jitsu. Que coisa bacana. Adolfão, Show de Adolfo bola. Adolfo Ganzaroli e a gente, Bimorcast, Bimor Suplementos. Obrigado pela audiência até o final, quem ficou nos acompanhando, o pessoal que viu ao vivo aí também, muito obrigado, quem está nos ouvindo agora. E até a próxima, até breve. Valeu. Fui.